Ela entrou naquela mansão apenas para trabalhar. Ele jurou que nunca mais sentiria nada. Mas o que acontece quando o gelo encontra o fogo? Se você ama histórias de romance intenso e cheias de reviravoltas, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Alguns encontros mudam vidas para sempre, e outros destroem tudo. Esta é a história que ninguém esperava, e que ninguém vai esquecer. De que cidade você está assistindo? Você acredita em segundas chances no amor? E antes que eu me esqueça, sejam bem-vindos ao Conto Raso Story, onde cada história guarda segredos que vão prender você até o final. Pronto para descobrir o que vai acontecer? A mansão Valtieri erguia-se como uma fortaleza de pedra e vidro no coração do bairro mais nobre de São Paulo. Seus jardins meticulosamente aparados escondiam mais do que roseiras importadas, guardavam os segredos de um homem que havia aprendido a transformar sua dor em crueldade. Silas Valtieri tinha 38 anos e uma reputação que precedia qualquer apresentação. Herdeiro de um império imobiliário construído sobre alicerces de ambição e sangue frio, ele comandava seus negócios com a mesma frieza com que tratava as pessoas ao seu redor. Ninguém se aproximava. Ninguém ousava desafiá-lo. E certamente, ninguém esperava que ele tivesse coração. Mas Silas tinha. Apenas o mantinha trancado em algum lugar escuro, onde nem mesmo ele conseguia mais encontrá-lo. Era uma segunda-feira chuvosa quando Elizabeth Campos cruzou pela primeira vez os portões da mansão. 26 anos, cabelos castanhos presos num coque prático, uniforme cinza que cheirava a sabão barato e esperança. Ela carregava uma pequena mala de mão e olhos que ainda brilhavam com algo que Silas havia perdido há muito tempo, a capacidade de acreditar que as coisas poderiam melhorar. Você é a nova empregada? A voz dele cortou o silêncio do hall de entrada como uma lâmina. Fria. Precisa. Sem espaço para familiaridade. Elizabeth ergueu o olhar. E por um segundo, apenas um segundo, Silas sentiu algo estranho no peito. Uma espécie de reconhecimento que não fazia sentido algum. Sim, senhor. Elizabeth Campos. Vim pela agência. Eu sei quem você é. Ele desceu os degraus da escadaria de mármore, cada passo ecoando no espaço vazio. A senhora Beatriz já te explicou as regras? Explicou. Então vou reforçar. Silas parou a poucos centímetros dela, perto o suficiente para que Elizabeth sentisse o perfume caro de sua colônia, longe o suficiente para manter a distância que ele impunha a todos. Você não fala comigo a menos que eu pergunte algo. Não toque em nada no meu escritório. Não entra no segundo andar após as 8 da noite. E principalmente, não se envolve na minha vida. Você está aqui para trabalhar. Apenas isso. Elizabeth segurou firme a alça de sua mala. Havia algo nos olhos dele, cinzentos como tempestade, que a fazia querer recuar e avançar ao mesmo tempo. Entendido, senhor Valtieri. Silas. Ele corrigiu, a voz ainda gelada. Senhor Valtieri era meu pai. E ele está morto. A forma como pronunciou aquela última palavra carregava um peso que Elizabeth não conseguiu decifrar. Raiva? Alívio? Talvez ambos. Dona Beatriz, a governanta que comandava a equipe de funcionários, surgiu do corredor lateral. Era uma mulher de 60 anos, cabelos grisalhos presos em coque severo, olhar atento que tudo via e pouco revelava. Venha, menina. Vou mostrar seus aposentos e suas funções. Elizabeth seguiu a governanta, mas não antes de lançar um último olhar para Silas. Ele já havia retornado ao seu mundo, aquele lugar distante onde as pessoas eram apenas peças em um tabuleiro que só ele enxergava. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina precisa. Elizabeth acordava às 5 da manhã, preparava o café que Silas nunca tomava por completo, organizava os cômodos da mansão com uma dedicação que impressionava até mesmo Beatriz, e tentava se tornar invisível sempre que o patrão aparecia. Mas invisibilidade era um luxo que ela descobriria ser impossível. Silas observava. Sempre observava. Da janela do escritório, ele via Elizabeth cuidando do jardim com uma delicadeza que contrastava com a dureza do mundo dele. Via como ela conversava baixinho com as flores, como se elas pudessem ouvi-la. Como sorria para o céu quando o sol rompia entre as nuvens. Aquilo o irritava. Irritava profundamente. Porque Elizabeth carregava consigo algo que ele havia enterrado junto com seu passado, esperança. Ela é diferente das outras, comentou Beatriz uma tarde,
entrando no escritório sem bater, privilégio que apenas ela tinha. A menina tem luz própria. Luz apaga. Silas não ergueu os olhos dos documentos. Especialmente aqui. Talvez. A governanta deixou uma xícara de café sobre a mesa. Ou talvez seja exatamente o que esta casa precisa. Silas finalmente olhou para ela, uma expressão de advertência no rosto. Não se iluda, Beatriz. Ela vai embora como todas as outras. Ninguém fica. Por que você não deixa? A resposta veio afiada, carregada de anos de convivência. Você afasta todo mundo, Silas. Desde aquela noite. Não. Ele se levantou, a cadeira rangendo contra o piso. Não vamos falar sobre isso. Beatriz suspirou, mas sabia quando recuar. Silas Valtieri tinha limites bem definidos, e cruzá-los significava ser banido do pequeno círculo que ele permitia ao seu redor. Naquela noite, Elizabeth quebrou a primeira regra. Eram quase 9 horas quando ela subiu ao segundo andar, carregando um conjunto de toalhas limpas que Beatriz havia esquecido de guardar antes de ir embora. A governanta tinha saído mais cedo para cuidar da mãe doente, deixando Elizabeth sozinha na mansão com Silas. O corredor do segundo andar era diferente. Mais escuro. Mais silencioso. Quadros antigos penduravam-se nas paredes, retratos de família que pareciam julgar qualquer um que ousasse passar. Elizabeth encontrou o armário de roupas de cama, guardou as toalhas rapidamente e se preparou para descer. Foi quando ouviu um som baixo, abafado, vindo do quarto principal. Elizabeth sabia que deveria ir embora. Sabia que aquele não era seu lugar, não era sua vida, não eram seus problemas. Mas havia algo naquele som, uma vulnerabilidade crua, um sofrimento que transcendia qualquer barreira de classe ou função, que a fez parar. Ela se aproximou da porta entreaberta. E viu Silas. Sentado no chão, de costas para a porta, segurando algo entre as mãos. Uma fotografia. Mesmo à distância, Elizabeth conseguia ver seus ombros tremerem levemente. Não era choro, Silas Valtieri jamais choraria. Era algo pior. Era o tipo de dor que nem lágrimas conseguem expressar. Desculpa. A palavra escapou dos lábios de Elizabeth antes que ela pudesse detê-la. Silas se virou num movimento brusco. Por uma fração de segundo, ela viu. Viu o homem por trás da máscara. Viu a ferida aberta que ele escondia tão bem. Viu o menino perdido dentro daquele adulto cruel. Então a máscara retornou. O que você está fazendo aqui? A voz dele era baixa. Perigosamente baixa. As toalhas, eu não sabia. Saia. Senhor Valtieri, saia. O grito ecoou pelo corredor, e Elizabeth recuou, o coração disparado. Mas não antes de ver Silas esconder rapidamente a fotografia, como se protegesse o último pedaço de humanidade que lhe restava. Ela desceu as escadas correndo, trancou-se em seu quarto e encostou-se à porta, tentando controlar a respiração. Deveria pedir demissão pela manhã. Deveria ir embora daquela casa, daquele homem, daquela escuridão. Mas algo a impedia. Porque naquele breve momento, naquele segundo roubado, Elizabeth havia visto a verdade que Silas tentava esconder do mundo inteiro. Ele não era frio. Ele estava quebrado. E quebrado, ela sabia lidar. Porque ela própria tinha suas rachaduras. Quando o sol nasceu no dia seguinte, Elizabeth preparou o café como sempre. Colocou a xícara na mesa do escritório no horário exato. E deixou, ao lado, um pequeno bilhete escrito em letra caprichada. Todos temos segredos. Todos temos dor. Isso não nos torna monstros. Às vezes, nos torna apenas humanos. Ela não assinou. Não precisava. Quando Silas encontrou o bilhete horas depois, ficou parado por longos minutos, olhando para aquelas palavras. Algo dentro dele, algo que ele havia jurado estar morto, mexeu-se levemente. E pela primeira vez em 5 anos, Silas Valtieri sentiu medo. Porque aquela empregada de olhos brilhantes e palavras doces estava fazendo algo que ninguém mais havia conseguido. Ela estava começando a atravessar suas defesas. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio tenso. Silas não mencionou o incidente do segundo andar, e Elizabeth agiu como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. Uma rachadura imperceptível havia se aberto na parede de gelo que Silas construíra ao seu redor.
Ele começou a observá-la mais. Não de forma óbvia, Silas era um homem meticuloso em seus gestos, mas nos detalhes. Notava como ela dobrava os guardanapos em forma de cisne para o café da manhã, mesmo sabendo que ele mal tocava na comida. Como cantarolava baixinho enquanto limpava janelas, melodias antigas que ele vagamente reconhecia da infância. Como parava para observar o pôr do sol através das vidraças, com uma expressão de paz que ele havia esquecido que era possível sentir. Elizabeth, por sua vez, começou a entender os padrões de Silas. Ele acordava às 5h15, sempre. Tomava banho por exatos 20 minutos. Descia às 6 em ponto, verificava os mercados financeiros asiáticos antes mesmo de tocar no café. Às 8, estava ao telefone coordenando sua equipe de executivos com uma frieza que fazia crescer sua reputação de homem sem coração. Mas ela também notou outras coisas. Como ele nunca atendia ligações depois das 9 da noite. Como evitava o espelho do hall de entrada, desviando sempre o olhar ao passar. Como seus dedos apertavam a caneta com força excessiva toda vez que assinava documentos no escritório, como se estivesse lutando contra algo invisível. Foi Beatriz quem começou a preencher as lacunas da história. Você parece curiosa sobre ele, disse a governanta uma tarde, enquanto preparavam o almoço juntas na cozinha espaçosa da mansão. Não sou curiosa. Elizabeth mentiu, picando legumes com concentração excessiva. Só quero fazer meu trabalho direito. Beatriz sorriu de um jeito que indicava que não acreditava em uma palavra sequer. Ele nem sempre foi assim, sabe? A voz da governanta ganhou um tom distante, memorialista. Eu trabalho aqui há 23 anos. Vi Silas crescer. Ele era um menino doce, gentil, totalmente diferente do pai. Elizabeth parou de picar, a curiosidade vencendo a discrição. O que aconteceu? Nicolau Valtieri aconteceu. Beatriz pronunciou o nome como se cuspisse veneno. O pai de Silas era um homem terrível, cruel. Construiu seu império sobre manipulação, chantagem e destruição. Via o filho como uma peça no tabuleiro, não como uma criança. Silas tentou resistir, tentou ser diferente, até a noite em que tudo mudou. Que noite! A governanta ficou em silêncio por um longo momento, o olhar perdido nas memórias. A noite do acidente. 5 anos atrás. Silas estava noivo. Ela se chamava Helena. Uma moça linda, de família tradicional. Nicolau aprovou o casamento porque via vantagens comerciais na união. Mas Silas amava Helena de verdade. Era a única coisa pura na vida dele. Elizabeth sentiu o peito apertar. Ela já sabia como essa história terminaria. O que aconteceu com ela? Acidente de carro. Beatriz limpou as mãos no avental, mas era óbvio que estava limpando mais do que farinha. Na noite da festa de noivado, Helena saiu mais cedo, irritada. Silas e o pai haviam discutido violentamente durante o evento. Nicolau tinha feito alguma negociata suja usando o nome da família de Helena, e Silas o confrontou na frente de todos os convidados. A discussão foi brutal. E Helena? Ela saiu dirigindo sob chuva forte. Perdeu o controle do carro na curva da marginal. Morreu na hora. A voz de Beatriz tremeu levemente. Silas chegou no local do acidente minutos depois. Ele viu o que restou. E algo nele morreu junto com ela naquela noite. Elizabeth sentiu lágrimas picar em seus olhos. Ela entendeu, finalmente. Entendeu a fotografia que Silas segurava no escuro. Entendeu a dor que ele transformava em frieza. Entendeu porque ele afastava todo mundo. E o pai dele? Nicolau morreu 6 meses depois. Infarto. Mas antes, ele disse algo para Silas. Beatriz se aproximou, baixando a voz. Disse que a culpa era do filho. Que se Silas não tivesse causado aquela cena, Helena ainda estaria viva. E Silas, ele acreditou. Mas não foi culpa dele. Tente convencer um homem destroçado pela perda disso. Beatriz suspirou. Desde então, Silas se fechou. Transformou-se numa versão pior do pai. Como se punindo a si mesmo fosse uma forma de penitência. Naquela noite, Elizabeth não conseguiu dormir. Ficou deitada em sua cama modesta no quarto de empregada, olhando para o teto, pensando em Silas. Pensando na dor que ele carregava. Pensando em como era possível alguém sobreviver com tanto peso.
Ela conhecia a dor. Conhecia muito bem. Sua própria história não era exatamente um conto de fadas. Criada em Paraisópolis, filha de mãe solteira que morreu de câncer quando Elizabeth tinha 17 anos. Sem pai, sem família, sem nada além de uma força de vontade que a fez sobreviver. Trabalhou desde cedo, babá, faxineira, cuidadora. Economizou cada centavo para terminar o ensino médio em supletivo noturno. Tinha sonhos. Sonhava em fazer faculdade de pedagogia. Sonhava em ter uma casa pequena, mas sua. Sonhava em encontrar alguém que a amasse de verdade, não pelos seus serviços, mas por quem ela era. Mas sonhos custam caro. E a realidade sempre cobra seu preço. Foi por isso que ela aceitou o emprego na mansão Valtieri. O salário era 3 vezes mais que qualquer outro lugar. Com moradia incluída, ela conseguiria economizar o suficiente para realizar pelo menos um de seus sonhos em 2 anos. Mas agora, deitada naquela cama, Elizabeth percebeu que algo estava mudando. Ela não estava apenas trabalhando ali. Estava começando a se importar. E se importar era perigoso. Na manhã seguinte, Silas quebrou sua própria rotina. Elizabeth estava no jardim, regando as roseiras, quando sentiu sua presença. Ela se virou e o encontrou parado na porta da varanda, observando-a com uma expressão indecifrável. Bom dia, Sr. Valtieri. Silas. Ele corrigiu, pela segunda vez. Quantas vezes preciso repetir? Desculpe. Silas. Ele desceu os degraus da varanda e se aproximou. Elizabeth segurou firme a mangueira, nervosa. Por que você fica? A pergunta a pegou desprevenida. Como? As outras empregadas nunca ficam mais de 3 meses. Você está aqui há quase 2. Silas parou a poucos passos dela, mãos nos bolsos da calça social impecável. Por que você ainda está aqui? Elizabeth respirou fundo. Poderia mentir. Deveria mentir. Mas algo naquele momento pedia a verdade. Porque eu preciso do dinheiro. Ela encontrou os olhos dele. E por quê? Eu entendo. Entende o que? O que é carregar dor? O que é construir muros para não se machucar de novo? Ela baixou a voz. O que é estar quebrado por dentro mas fingir que está inteiro? Silas ficou imóvel. Por um longo momento, apenas o som da água caindo das roseiras preencheu o silêncio. Você não me conhece. Não conheço. Elizabeth concordou. Mas reconheço os sinais. Porque eu também os tenho. Algo passou pelo rosto de Silas. Surpresa? Interesse. Ele abriu a boca para responder, mas foi interrompido pelo toque do celular. Ele verificou a tela e sua expressão endureceu instantaneamente. Preciso atender isso. Ele deu as costas e afastou-se, a voz já mudando para o tom profissional e frio. Alô, Marcelo. Não, eu não aprovei essa fusão. Você agiu pelas costas e agora vai. A voz dele desapareceu conforme ele entrava na mansão. Elizabeth voltou a regar as roseiras, mas suas mãos tremiam levemente. Aquela conversa havia sido curta, mas significativa. Silas havia se aberto, ainda que apenas uma fresta. E ela tinha certeza de que ele não fazia isso com ninguém. O que ela não sabia era que alguém havia observado toda a cena. Da janela do segundo andar, uma figura permaneceu nas sombras, assistindo à interação entre Silas e Elizabeth com olhos calculistas. Um sorriso frio se formou nos lábios finos. Interessante. A voz masculina murmurou para si mesma. Muito interessante. Tiago Mendes, vice-presidente da Valtieri Empreendimentos e primo de Silas, estava na cidade. E ele tinha planos. Planos que envolviam destruir Silas, tomar o controle da empresa e eliminar qualquer um que ficasse no caminho. E agora, observando aquela empregada insignificante conversando com seu primo como se fosse igual, Tiago percebeu que havia encontrado a arma perfeita. Afinal, todos têm fraquezas. E Silas acabara de revelar a dele. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil mas perceptível na dinâmica da mansão. Silas não se tornou caloroso, aquilo seria impossível, mas suas interações com Elizabeth adquiriram uma qualidade diferente. Ele fazia perguntas. Pequenas, aparentemente casuais, mas perguntas. Você estudou? Perguntou certa manhã, enquanto ela servia o café. Até o ensino médio. Supletivo.
Por que supletivo? Porque trabalhava de dia. Elizabeth não demonstrou vergonha. E de noite também, algumas vezes. Silas estudou seu rosto por um momento. Você quer fazer faculdade? Pedagogia. Ela sorriu, um sorriso pequeno mas verdadeiro. Quero dar aula para crianças. Talvez abrir uma escolinha comunitária algum dia. Sonhos caros. Sim. Elizabeth encontrou os olhos dele. Mas não impossíveis. Só, distantes. Algo brilhou no olhar de Silas. Respeito, talvez. Ou reconhecimento de uma força de vontade similar à sua. Nos dias que se seguiram, ele começou a deixar livros na biblioteca da mansão, sempre em lugares onde Elizabeth os encontraria durante a limpeza. Não eram livros românticos ou fáceis. Eram obras sobre educação, pedagogia, psicologia infantil. Edições caras, algumas raras. Elizabeth nunca agradeceu diretamente. Mas Silas notava que ela os lia, sempre com cuidado para não amassar as páginas. Notava como ela fazia anotações em um caderno velho, com letra caprichada e dedicada. Beatriz observava tudo com um misto de esperança e preocupação. Você está brincando com fogo, menina, alertou uma tarde, enquanto dobravam roupas na lavanderia. Eu não estou fazendo nada. Justamente. A governanta parou, segurando uma das camisas de Silas. Vocês dois estão fingindo que não está acontecendo nada. Mas está. E quando isso explodir? Não vai explodir porque não há nada para explodir. Elizabeth evitou o olhar dela. Ele é meu patrão. Eu sou a empregada. Fim. Se você acredita nisso, é mais ingênua do que eu pensava. Mas a ingenuidade era o menor dos problemas de Elizabeth. Tiago Mendes havia retornado a São Paulo oficialmente, e sua presença na mansão se tornou frequente. Alto, cabelos escuros sempre impecavelmente penteados, sorriso que não chegava aos olhos, ele era uma versão mais sutil e perigosa da crueldade que Silas exibia abertamente. Então essa é a famosa empregada que tem deixado meu primo mais humano? Tiago comentou um dia, encontrando Elizabeth no corredor. Não sei do que o senhor está falando. Tiago. Pode me chamar de Tiago. Ele se aproximou, invadindo levemente seu espaço pessoal. E eu acho que sabe sim. Silas está diferente. Mais distraído. Menos focado nos negócios. Alguns diriam que está até sorrindo de vez em quando. O senhor Silas não sorri. Exatamente meu ponto. Tiago inclinou a cabeça, estudando-a. Você é bonita. De um jeito simples, natural. Posso ver porque ele se interessou. Ele não se interessou. Elizabeth sentiu o desconforto crescer. Eu trabalho aqui. Apenas isso. Claro. O sorriso dele se alargou. Apenas isso. Elizabeth tentou se afastar, mas Tiago segurou levemente seu braço. Não com força, mas o suficiente para estabelecer domínio. Uma palavrinha de conselho, Elizabeth. Silas Valtieri destrói tudo que toca. Ele destruiu o pai. Destruiu a noiva. E vai destruir você também, se você deixar. Ele se aproximou ainda mais, a voz baixa e venenosa. A menos que você seja esperta o suficiente para se proteger primeiro. Me solta. Tem um problema aqui? A voz de Silas cortou o corredor como um chicote. Ele estava parado no final do hall, a expressão absolutamente vazia, o que, ironicamente, era ainda mais assustador do que raiva. Tiago soltou Elizabeth imediatamente, o sorriso voltando ao rosto. Apenas sendo educado com sua funcionária, primo. Você deveria tentar alguma vez. Saia da minha casa. É minha casa também. Tiago endireitou o paletó. Metade dessa empresa era para ser minha. Seu pai prometeu. Meu pai morreu. E ele deixou tudo para mim. Silas avançou, cada passo medido e perigoso. E se eu descobrir que você está chateando meus funcionários novamente, você não vai apenas perder acesso a esta casa. Vai perder acesso à empresa toda. Por um segundo, a máscara de Tiago escorregou. Revelou ódio puro, destilado. Você sempre foi o favorito. Sempre. Mesmo sendo fraco. Mesmo deixando Helena morrer. Silas o acertou. Foi um soco preciso, controlado, mas devastador. Tiago caiu no chão de mármore, sangue escorrendo do nariz.
Nunca. Silas ajoelhou-se ao lado dele, a voz baixa e mortal. Nunca mencione o nome dela na minha presença novamente. Entendeu? Tiago limpou o sangue, olhando para Silas com um ódio que prometia vingança. Você vai pagar por isso. Saindo. Agora. Tiago se levantou, lançou um último olhar venenoso para Elizabeth, como se a culpasse por aquilo, e saiu da mansão. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Silas permaneceu parado, respiração controlada, mas Elizabeth via suas mãos tremendo levemente. Não de medo. De raiva. De dor. De tudo que ele mantinha trancado dentro de si. Você está bem? Ela perguntou baixinho. Estou. Ele não olhou para ela. Você? Sim. Silas finalmente se virou. E Elizabeth viu. Viu a tempestade nos olhos dele. Viu a luta interna. Viu o homem tentando não desmoronar. Ele tem razão, sabe? A voz de Silas saiu rouca. Eu destruo tudo que toco. Isso não é verdade. Helena está morta por minha causa. Não. Elizabeth deu um passo à frente. Helena morreu num acidente. Você não controlava o clima. Não controlava a estrada. Não estava no carro. Mas eu causei a discussão. Eu a deixei sair irritada. Você era humano. Elizabeth o interrompeu, sua voz firme. Você estava tentando fazer a coisa certa confrontando seu pai. E Helena fez uma escolha ao sair dirigindo. Trágica, horrível, mas uma escolha dela. Não sua. Silas a encarou, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela viu lágrimas ameaçando se formar em seus olhos. Por que você liga? A pergunta veio crua, vulnerável. Por que alguém precisa? Elizabeth respondeu com simplicidade. E por quê? Porque eu vejo você. O verdadeiro você. Não o monstro que finge ser. Silas fechou os olhos. Quando os abriu novamente, havia tomado uma decisão. Venha comigo. Para onde? Apenas venha. Ele subiu as escadas, e após um momento de hesitação, Elizabeth o seguiu. Silas a levou até o segundo andar, até o quarto onde ela o havia encontrado semanas atrás. Ele abriu a porta completamente agora. O quarto era espartano. Cama grande mas simples. Nenhuma decoração excessiva. Mas havia um canto que chamava atenção, uma pequena área com fotografias cuidadosamente dispostas em uma estante. Silas pegou uma das fotos e a entregou para Elizabeth. Era ele e Helena. Mais jovens. Sorrindo de um jeito que Elizabeth nunca imaginara que Silas fosse capaz. Ele a abraçava por trás, o queixo apoiado no ombro dela, os olhos brilhando de felicidade genuína. Nós tiramos essa foto 3 dias antes da festa de noivado. A voz dele era distante, memorialista. Estávamos em Campos do Jordão. Helena adorava o frio. Dizia que era a única coisa que a fazia sentir viva de verdade. Ela era linda. Era. Silas pegou a foto de volta, os dedos acariciando a moldura. E eu a matei. Silas. Não. Deixe eu terminar. Ele finalmente olhou para Elizabeth, e o que ela viu em seus olhos a fez querer abraçá-lo. Eu preciso que você entenda. Eu não sou um bom homem. Eu não sou gentil. Eu não sou salvável. E se você continuar aqui, se você continuar me olhando dessa forma, como se eu valesse algo, você vai se machucar. Porque é isso que eu faço. É a única coisa que sei fazer bem. Elizabeth segurou as mãos dele. Firme. Calorosas contra as frias dele. E se eu não ligar? E se eu quiser ficar mesmo assim? Por quê? A pergunta saiu desesperada. Por que você se importaria com alguém como eu? Por que quebrados reconhecem quebrados? Ela apertou as mãos dele. E porque talvez, apenas talvez, juntos a gente consiga colar alguns dos pedaços. Silas a puxou. Não gentilmente. Foi um movimento brusco, desesperado. Ele a envolveu nos braços e a abraçou com uma força que revelava quanto tempo ele havia passado sem tocar ninguém verdadeiramente. Elizabeth sentiu quando os ombros dele começaram a tremer. Sentiu as lágrimas que ele finalmente liberou molhando seu uniforme. Sentiu 5 anos de dor sendo descarregados naquele abraço silencioso. E ela apenas o segurou. Segurou enquanto ele desmoronava.
Segurou enquanto ele finalmente permitia que alguém visse sua fragilidade. Quando Silas finalmente se afastou, seus olhos estavam vermelhos, mas sua expressão era diferente. Mais leve. Como se um peso invisível tivesse sido parcialmente removido. Desculpa. Eu não. Não se desculpe. Elizabeth limpou uma lágrima teimosa que ainda escorria pelo rosto dele. Nunca se desculpe por ser humano. Os dias seguintes ao desmoronamento de Silas foram marcados por uma mudança profunda e irreversível. Algo havia sido atravessado naquela noite, uma linha invisível que separava patrão de empregada, distância de proximidade, frieza de humanidade. Silas não voltou a ser cruel. Não conseguia mais. Era como se, ao liberar aquela primeira lágrima, ele tivesse aberto uma comporta que não podia mais ser fechada completamente. Ele começou a jantar em casa, algo que não fazia há anos. Beatriz ficou tão surpresa na primeira noite que quase deixou a panela queimar. Prepare para 2, Silas instruiu casualmente. Elizabeth vai jantar comigo. Senhor Silas, eu não acho apropriado. Elizabeth começou. Não te pedi para achar. Te disse para jantar comigo. Mas havia algo diferente em sua voz. Não era ordem. Era convite disfarçado de comando. Aquele primeiro jantar foi desconfortável. Elizabeth sentada na ponta oposta da enorme mesa de mogno, Silas mergulhado em seus pensamentos. Eles comeram em silêncio por longos minutos. Me fale sobre sua mãe, Silas disse de repente. Elizabeth ergueu os olhos, surpresa. Por que quer saber? Por que você conhece minha história? É justo que eu conheça a sua. Elizabeth colocou o garfo de lado, escolhendo cuidadosamente as palavras. Ela se chamava Rosa. Trabalhava como costureira em casa. Um sorriso triste surgiu em seus lábios. Fazia os vestidos mais bonitos que você pode imaginar. Vestidos de noiva, principalmente. Dizia que gostava de fazer parte dos dias mais felizes das pessoas, mesmo que os dela fossem difíceis. Ela nunca se casou? Não. Meu pai, bem, ele nunca ficou. Descobriu que ela estava grávida e sumiu. Elizabeth deu de ombros, como se aquilo não a machucasse mais. Mas Silas percebeu que machucava. Minha mãe me criou sozinha. Passamos necessidade, mas nunca faltou amor. Ela tinha essa capacidade de encontrar beleza nas coisas mais simples. Um pôr do sol. Uma flor nascendo entre as pedras. O sorriso de uma criança. Ela parece ter sido uma mulher extraordinária. Foi. A voz de Elizabeth tremeu levemente. O câncer levou apenas 8 meses para matá-la. Mas ela lutou até o último segundo. Não por ela. Por mim. Porque queria me ver crescer, me ver feliz. Quantos anos você tinha? 17. Elizabeth limpou discretamente uma lágrima. Jovem demais para estar sozinha. Velha demais para ser adotada ou ter algum tipo de proteção. Silas sentiu algo apertar em seu peito. Ele havia tido privilégios a vida toda, dinheiro, educação, oportunidades. E ainda assim, achava que tinha o monopólio do sofrimento. Como você sobreviveu? Trabalhando. Qualquer coisa. Supermercado, lanchonete, cuidar de crianças, limpar casas. Elizabeth encontrou os olhos dele. Você aprende rápido quando a opção é sobreviver ou desistir. E desistir nunca foi opção para mim. Por que não? Porque minha mãe não desistiu. Até o último suspiro, ela lutou. Seria desrespeitoso com a memória dela eu fazer menos. Silas ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Elizabeth havia perdido tudo e continuado. Ele havia perdido e se fechado. Qual deles era o mais forte? Você me faz questionar muitas coisas, ele admitiu baixinho. Como o quê? Como a maneira que escolhi lidar com minha dor. Silas empurrou o prato, o apetite desaparecido. Eu me transformei no meu pai. A única pessoa que jurei nunca me tornar. Você não é seu pai. Não? Ele riu amargamente. Sou cruel. Frio. Manipulo pessoas nos negócios sem remorso. Afasto todo mundo. Construí um império baseado em medo. Mas você não quer ser assim. Elizabeth se inclinou para a frente. Essa é a diferença. Seu pai era cruel porque gostava. Você é cruel porque está com medo.
medo de se conectar, medo de perder de novo, medo de sentir. Silas a encarou, e algo passou entre eles naquele momento. Algo elétrico, perigoso. E você não tem medo? Tenho. Elizabeth não desviou o olhar. Estou apavorada agora mesmo. Do quê? De você. Ela admitiu com uma honestidade crua. Do que sinto quando estou perto de você. Do que isso pode significar. Do quanto isso pode me machucar. Silas se levantou lentamente, contornou a mesa. Parou ao lado da cadeira de Elizabeth, tão perto que ela podia sentir o calor dele. Eu vou te machucar. Ele disse, a voz rouca. Eventualmente. É inevitável. Talvez. Elizabeth também se levantou, ficando de frente para ele. Ou talvez você tenha passado tanto tempo se punindo que esqueceu que pode também curar. Eu não sei curar. Só sei destruir. Então aprende. Ela colocou a mão no peito dele, sentindo o coração disparado. Aprende comigo. Silas cobriu a mão dela com a sua. Seus dedos se entrelaçaram. E naquele gesto simples, mundos inteiros se moveram. Isso é loucura, ele murmurou. Eu sei. Você é minha empregada. Eu sei. Vai dar errado. Provavelmente. Elizabeth sorriu, triste mas verdadeiro. Mas talvez valha a pena mesmo assim. Silas inclinou o rosto, sua testa encostando na dela. Tão perto. Tão perigosamente perto. Eu não lembro como se faz isso. Como se conecta com alguém. Então vamos descobrir juntos. Ele quase a beijou. Quase. Seus lábios estavam a milímetros de distância quando a voz de Beatriz ecoou do corredor. Senhor Silas, tem uma ligação urgente. É da empresa. Dizem que é emergência. O momento se quebrou. Silas recuou, a máscara profissional voltando instantaneamente ao rosto. Mas seus olhos ainda carregavam o calor daquele quase beijo. Eu preciso atender. Eu sei. Ele saiu, mas antes de atravessar a porta, olhou para trás. Elizabeth. Sim. Obrigado. Por tudo. E então ele foi, deixando Elizabeth sozinha na sala de jantar, o coração ainda acelerado, os lábios ainda formigando com a promessa do que quase aconteceu. Beatriz entrou discretamente, começando a recolher os pratos. Você sabe no que está se metendo, menina? Não. Elizabeth admitiu. Mas acho que já é tarde demais para voltar atrás. É. A governanta suspirou. Acho que para vocês dois já é tarde demais. Enquanto isso, em um apartamento luxuoso no Itaim Bibi, Tiago Mendes atendia uma ligação, um sorriso predatório no rosto. Conseguiu as fotos? Ele perguntou. Consegui. A voz do outro lado confirmou. Silas e a empregada. Jantando juntos. Muito próximos. Tocando as mãos. Parece coisa séria. Perfeito. Tiago acendeu um charuto, saboreando a fumaça. Continua vigiando. Eu quero cada momento. Cada toque. Cada olhar. Quando eu tiver material suficiente, vou destruir meu querido primo de uma vez por todas. E a garota? A garota é apenas dano colateral. Tiago soprou a fumaça. Assim como Helena foi. Do outro lado da linha, houve uma pausa. Você quer dizer? Aquele acidente não foi tão acidental assim. Tiago riu baixo, um som sem humor. E Silas nunca vai descobrir que fui eu quem sabotou os freios do carro de Helena. Assim como nunca vai descobrir que vou fazer a mesma coisa com essa empregada insignificante que está distraindo ele dos negócios. Você está falando de assassinato. Estou falando de eliminar obstáculos. Tiago corrigiu friamente. E Elizabeth Campos está se tornando um grande obstáculo. Mas não se preocupe. Dessa vez, vai parecer ainda mais convincente. Um roubo que deu errado, talvez. Ou quem sabe outro acidente. Afinal, essas pessoas pobres vivem em áreas tão perigosas. Ele desligou o telefone e caminhou até a janela, olhando para as luzes de São Paulo. Desfrute enquanto pode, Silas. Ele murmurou. Porque tudo que você ama, eu tiro de você. Na mansão Valtieri, Silas encerrou a ligação de negócios e permaneceu parado no escritório, olhando para suas próprias mãos. As mesmas mãos que haviam segurado as de Elizabeth minutos atrás. Ele sabia que estava brincando com fogo.
Sabia que estava traindo suas próprias regras. Sabia que estava se abrindo para a dor novamente. Mas pela primeira vez em 5 anos, Silas Valtieri estava sentindo algo além de vazio. E isso o aterrorizava e exaltava em igual medida. Ele pegou o telefone e digitou uma mensagem para Elizabeth. Apagou. Digitou novamente. Apagou. Finalmente, escreveu apenas: obrigado por me fazer sentir humano novamente. Enviou antes que pudesse se arrepender. No quarto de empregada, Elizabeth leu a mensagem. Leu novamente. E mais uma vez. Então abraçou o celular contra o peito, um sorriso pequeno mas verdadeiro iluminando seu rosto. Mãe, ela sussurrou para o céu, acho que estou me apaixonando. E estou com tanto medo. Mas o medo, ela estava descobrindo, não era suficiente para fazê-la parar. Nada era. As semanas que se seguiram foram as mais estranhas e maravilhosas que Elizabeth já havia experimentado. Silas não se declarou. Não houve beijos roubados nem promessas sussurradas. Mas havia algo mais profundo construindo entre eles, uma intimidade que transcendia o físico. Eles jantavam juntos todas as noites agora. Conversavam sobre tudo. Silas falava sobre os negócios, sobre as pressões de comandar um império, sobre o peso de carregar o sobrenome Valtieri. Elizabeth compartilhava seus sonhos de faculdade, suas memórias da mãe, suas observações sobre a vida que ele achava simultaneamente simples e profundas. Você vê beleza em tudo, Silas comentou uma noite, enquanto caminhavam pelo jardim sob o luar. Como consegue? Porque se eu só visse a feiura, já teria desistido há muito tempo. Elizabeth parou para cheirar uma rosa branca. A vida é difícil demais para não celebrar os momentos bons, por menores que sejam. Silas observava ela interagir com as flores com uma ternura que o deixava desarmado. Como ela conseguia manter aquela luz depois de tudo que havia passado? Você me faz querer ser melhor, ele admitiu, as palavras escapando antes que pudesse censurá-las. Elizabeth se virou, surpresa. Você já é bom, Silas. Só esqueceu disso. Não sou. Ele deu um passo à frente. Você não viu as coisas que fiz nos negócios. As famílias que destruí para fechar acordos. As pessoas que esmaguei para chegar ao topo. Mas você se arrepende. Ela tocou o rosto dele gentilmente. Homens verdadeiramente ruins não sentem remorso. Silas cobriu a mão dela com a sua, virando o rosto para beijar sua palma. Foi um gesto pequeno, mas carregado de significado. Se eu te beijar agora, ele murmurou contra a pele dela, não vai ter volta. Você entende isso? Eu entendo. E ainda assim você quer? Mais do que deveria. Silas a puxou para si, lentamente, dando tempo para que ela mudasse de ideia. Mas Elizabeth não recuou. Ela se inclinou, os olhos fechando, os lábios se separando levemente. E então o celular de Silas tocou. Ele praguejou baixo, mas o momento estava quebrado. Verificou a tela e seu rosto endureceu. É Tiago. 10 mensagens. Ele ainda está te incomodando? Sempre. Silas leu rapidamente as mensagens, sua expressão ficando cada vez mais tensa. Ele convocou uma reunião de emergência do conselho. Está questionando minha liderança na empresa. Ele pode fazer isso? Pode tentar. Silas guardou o celular, mas o momento entre eles havia se perdido. Eu preciso lidar com isso. Se eu não aparecer, ele vai usar como prova de que estou negligenciando a empresa. Então vai. Elizabeth. Vai. Ela forçou um sorriso. Eu entendo. Os negócios vêm primeiro. Não. Silas segurou o rosto dela com ambas as mãos, forçando-a a olhar para ele. Você não entendeu. Nada vem primeiro. Não mais. Mas eu preciso proteger o que construí. Preciso garantir que Tiago não destrua tudo. Por que ele te odeia tanto? Por que meu pai escolheu a mim? Silas soltou a amargura voltando à voz. Tiago e eu crescemos juntos. Ele é filho do irmão mais novo do meu pai. Quando o pai dele morreu, Tiago veio morar aqui. Meu pai o criou como filho também. E Tiago sempre acreditou que herdaria metade da empresa. Mas não herdou. Não. Meu pai deixou tudo para mim. E Tiago nunca perdoou isso. Silas olhou para o céu noturno. Ele culpa a mim. Diz que manipulei nosso pai.
Mas a verdade é que Nicolau simplesmente não confiava nele. Tiago sempre foi instável, temperamental. Meu pai via isso. E agora ele quer o que acha que é dele por direito. Exatamente. Silas voltou seu olhar para ela. E ele não vai parar até conseguir. Ou até me destruir tentando. Elizabeth sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na forma como Silas falou aquilo, uma premonição, talvez. Eu preciso ir, Silas disse, mas não se moveu. Ficou parado, apenas olhando para ela como se quisesse memorizar cada detalhe. Quando eu voltar? Quando você voltar, conversamos. Elizabeth completou. Promete que vai estar aqui? A pergunta carregava um peso que ia além do literal. Ele não estava perguntando apenas se ela estaria fisicamente presente. Estava perguntando se ela ainda estaria disposta a seguir naquele caminho perigoso que estavam trilhando. Prometo. Silas inclinou-se e beijou sua testa. Demorou-se ali, respirando o perfume simples de seu shampoo, gravando aquele momento. Então se afastou e entrou na mansão, deixando Elizabeth sozinha no jardim com o coração acelerado e uma sensação crescente de que algo estava prestes a dar muito errado. A reunião do conselho foi brutal. Tiago havia preparado bem seu ataque. Ele trouxe números, gráficos, análises mostrando como a liderança de Silas estava afetando os lucros da empresa. Apontou decisões recentes que haviam sido, segundo ele, emocionais e não estratégicas. Senhores do conselho, Tiago discursou com a confiança de quem havia ensaiado cada palavra. Silas Valtieri construiu sua reputação sendo implacável. Mas ultimamente, ele está se tornando mole, humano demais. E no nosso ramo, humanidade é fraqueza. Cuida da sua boca, Tiago, Silas retrucou, a voz gelada. A verdade dói, primo? Tiago sorriu. Você está distraído. Todos notaram. E enquanto você brinca de ter sentimentos, nossa concorrência está avançando. Os números trimestre passado foram os melhores da história da empresa. Foram. Tiago concordou. Mas esse trimestre estamos em queda. E quer saber por quê? Porque você não está focado. Está preocupado com outras coisas. Havia algo na forma como ele disse outras coisas que fez Silas congelar. Do que você está falando? Oh, vamos. Tiago se recostou na cadeira, o sorriso se alargando. Você acha que ninguém percebeu? A empregadinha bonitinha. Os jantares. As conversas no jardim. Silas se levantou tão rápido que a cadeira quase tombou. Você está me vigiando? Estou protegendo os interesses da empresa. Tiago manteve a calma, o que era ainda mais provocativo. E quando o CEO começa a se envolver romanticamente com uma funcionária, isso se torna problema de todos. Os outros membros do conselho trocaram olhares desconfortáveis. Nenhum deles queria se meter naquela briga familiar. Minha vida pessoal não é da sua conta. É quando afeta a empresa. Tiago colocou um envelope sobre a mesa. E afeta. Aqui estão fotos. Você e ela. Muito próximos. Muito íntimos. Se isso vazar para a imprensa, imagine o escândalo. Bilionário se envolve com empregada doméstica. As ações vão despencar. Silas pegou o envelope, as mãos tremendo de raiva. Dentro havia fotos dele e Elizabeth. No jardim. Jantando. Segurando as mãos. Todas tiradas de ângulos que sugeriam muito mais intimidade do que realmente havia acontecido. Você tirou fotos dela? A voz de Silas saiu baixa. Perigosamente baixa. Eu documentei suas indiscrições. Tiago corrigiu. E agora o conselho precisa decidir. Silas continua como CEO, mas sob supervisão. Ou eu assumo o controle até que ele prove que voltou ao foco. Isso é um golpe. Isso é proteção empresarial. Tiago olhou para os outros membros. Senhores, o que decidem? O presidente do conselho, um homem de 70 anos chamado Augusto, limpou a garganta. Silas, você entende nossa preocupação. Tiago levantou pontos válidos. Talvez seja prudente você tirar uma licença temporária. Apenas até as coisas se acalmarem. Vocês estão falando sério? Silas não conseguia acreditar. Eu construí essa empresa do nada depois que meu pai morreu. Tripliquei o valor em 5 anos.
E vocês querem me afastar por causa de especulações sobre minha vida pessoal? Não são especulações quando há fotos. Tiago interveio. Silas olhou ao redor da mesa. Viu medo nos olhos de alguns, cobiça nos olhos de outros, e compreensão em nenhum. Muito bem. Ele jogou as fotos de volta na mesa. Façam o que quiserem. Mas se vocês me afastarem, eu vendo minhas ações. Todas elas. E sem mim, essa empresa vai afundar em 6 meses. Foi um blefe. Mas um blefe convincente. Augusto suspirou. Ninguém quer isso, Silas. Mas você precisa entender a posição delicada em que nos coloca. Talvez se você encerrasse essa relação com a funcionária, a relação não é da conta de vocês. Então temos um impasse. Tiago se levantou, claramente satisfeito. A reunião fica adiada por 1 semana. Silas, sugiro que nesse tempo você pense bem em suas prioridades. Empresa ou amor. A palavra amor foi dita com tanto desdém que Silas sentiu vontade de acertar o primo novamente. Mas ele se conteve. Apenas pegou seu casaco e saiu da sala sem dizer mais nada. Silas chegou em casa às 3 da manhã. A mansão estava escura e silenciosa. Ele subiu direto para o quarto, sem ligar as luzes, precisando do escuro para processar tudo o que havia acontecido. Foi então que viu um envelope embaixo de sua porta. Com mãos trêmulas, ele o abriu. Dentro havia uma única foto. Elizabeth, saindo de uma padaria em Paraisópolis, sorrindo para uma criança na rua. E por trás, uma mensagem escrita à mão com letra que Silas reconheceu como sendo de Tiago. Ela é bonita. Seria uma pena se algo acontecesse com ela. Assim como aconteceu com Helena. Pense bem em suas escolhas, primo. Algumas pessoas não são feitas para sobreviver no nosso mundo. Silas amassou o papel, o coração disparado. Não era apenas uma ameaça velada. Era uma confissão. Tiago estava admitindo que havia algo a ver com a morte de Helena. E agora estava ameaçando Elizabeth. Silas caiu sentado na cama, a cabeça entre as mãos. Pela primeira vez em anos, ele não sabia o que fazer. Se ele continuasse com Elizabeth, estaria colocando-a em perigo. Se ele se afastasse dela, estaria deixando o medo vencer novamente. E ambas as opções o destruíam. Silas não dormiu naquela noite. Ficou sentado no escuro, a foto de Elizabeth em uma mão e a ameaça de Tiago na outra, tentando montar um quebra-cabeça que ele deveria ter visto anos atrás. Helena. O acidente nunca havia feito sentido completo. A perícia concluiu falha mecânica nos freios, mas o carro era novo, revisado regularmente. Na época, Silas estava tão consumido pela culpa e pela dor que não questionou. Aceitou a explicação. Aceitou que o universo era cruel e aleatório. Mas e se não fosse aleatório? E se Tiago tivesse orquestrado tudo? A ideia era monstruosa. Mas quanto mais Silas pensava, mais peças se encaixavam. Tiago tinha acesso ao carro de Helena, ele trabalhava na empresa, frequentava a mansão. Tinha motivo, sempre teve ciúmes do relacionamento de Silas, sempre quis tudo que Silas possuía. E tinha a frieza necessária para executar algo assim. Silas sentiu Billy subir pela garganta. Se Tiago realmente havia matado Helena, então Silas havia passado 5 anos culpando a si mesmo por um crime que nunca cometeu. 5 anos se destruindo por algo que foi assassinato. E agora Tiago estava ameaçando repetir o padrão. Com Elizabeth. Quando o sol começou a nascer, Silas já havia tomado uma decisão. Era a decisão mais difícil de sua vida, e ia rasgar seu coração ao meio. Mas era a única forma de manter Elizabeth segura. Ele precisava afastá-la. Mandá-la embora. Fazer com que ela o odiasse o suficiente para nunca mais voltar. Porque se ela ficasse, Tiago a mataria. E Silas não sobreviveria a perder alguém que amava pela segunda vez. A palavra o atingiu como um soco. Amava. Ele amava Elizabeth. Quando isso havia acontecido? Quando aquela empregada de olhos brilhantes e alma forte havia atravessado todas as suas defesas e feito morada em seu coração destruído, não importava. Porque agora ele precisava arrancá-la de lá. Elizabeth acordou com um mau pressentimento. Havia sonhado com tempestades e portas se fechando. Tomou banho rapidamente,
vestiu seu uniforme e desceu para preparar o café, tentando afastar a sensação de que algo estava errado. Silas já estava no escritório quando ela chegou com a bandeja. Ele não levantou os olhos dos papéis. Bom dia, Elizabeth disse suavemente. Coloque aí. A voz dele era fria, distante, a mesma voz dos primeiros dias. Elizabeth sentiu o estômago apertar. Ela colocou a bandeja sobre a mesa, mas não saiu. Silas, o que aconteceu? Nada que te diga respeito. A reunião foi ruim? A reunião foi o que precisava ser. Ele finalmente olhou para ela, e Elizabeth deu um passo atrás com o que viu. Os olhos dele estavam vazios novamente. Guardados. Trancados. E me fez perceber algumas coisas. Que coisas? Que eu cometi um erro. Silas se recostou na cadeira, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Eu deixei as linhas ficarem borradas. Entre empregador e empregada. Entre profissional e pessoal. E isso precisa acabar. Você não está falando sério. Estou completamente sério. Ele pegou um envelope da gaveta e o estendeu. Aqui está a sua rescisão. 3 meses de salário como compensação. E uma carta de recomendação. Você está dispensada, efetivo imediatamente. Elizabeth olhou para o envelope como se ele fosse uma cobra venenosa. Você está me mandando embora. Estou corrigindo um erro de julgamento. Erro de julgamento? A voz dela tremeu. É assim que você chama o que aconteceu entre nós? Não aconteceu nada entre nós. Silas forçou frieza em cada palavra, mesmo sentindo cada uma delas como uma faca. Você é minha empregada. Eu sou seu patrão. Tivemos algumas conversas. Apenas isso. Se você interpretou como algo mais, o problema é seu. Elizabeth sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Você é um covarde. Sou realista. Silas se levantou, contornou a mesa. Você não pertence a este mundo, Elizabeth. Eu fui tolo em pensar que poderíamos, que seria possível algo entre nós. Mas não é. Somos de lugares diferentes. Vidas diferentes. E quanto antes você aceitar isso, melhor para você. Você não acredita nisso. Elizabeth deu um passo frente, procurando nos olhos dele algum sinal do homem que havia se aberto para ela. Você está com medo. Algo aconteceu naquela reunião e agora você está fugindo. Não estou fugindo. Estou sendo prático. Você prometeu. A voz dela finalmente quebrou. Você prometeu que ia tentar, que ia aprender a se conectar de novo, que ia parar de se punir. Eu menti. Silas segurou os ombros dela, duro, sem gentileza. Ou você realmente achou que um homem como eu poderia mudar? Eu sou meu pai, Elizabeth. Sempre fui. E homens como nós não mudam. Apenas fingimos por um tempo. Não. Ela balançou a cabeça. Você não é ele. Você é melhor. Você só está com medo. Chega. Silas a empurrou levemente para longe. Pega suas coisas e vá embora. Não há futuro aqui para você. Nunca houve. Elizabeth recuou, como se tivesse sido esbofeteada. Por um longo momento, eles apenas se encararam, ela com os olhos brilhando de lágrimas contidas, ele com uma máscara de indiferença que custava toda sua força manter. Eu vou embora, ela disse finalmente, a voz baixa mas firme. Mas não porque você mandou. Eu vou porque você é um covarde. Porque você tem tanto medo de ser feliz que prefere destruir qualquer chance de alegria que apareça na sua vida. Pensa o que quiser. Você acha que está me protegendo? Elizabeth pegou o envelope, mas não o guardou. Apenas segurou, os dedos apertando o papel. Acha que afastar quem te ama é nobre? É estúpido, Silas. É desperdiçar a única coisa boa que entrou na sua vida em anos. Você não me ama. Você mal me conhece. Eu te conheço melhor do que você mesmo. Uma lágrima finalmente escapou, traçando um caminho por sua bochecha. Conheço o homem que você esconde. O que é gentil e quebrado e desesperado por conexão. E eu me apaixonei por esse homem. Não pelo monstro que você finge ser. Silas cerrou os punhos, as unhas cravando nas palmas. Então você se apaixonou por uma mentira. Porque esse homem não existe. Existe.
Elizabeth limpou a lágrima com as costas da mão. E um dia, quando você finalmente parar de fugir, vai perceber o que perdeu. Ela deu as costas e caminhou em direção à porta. A cada passo, Silas sentia seu coração se despedaçar um pouco mais. Queria chamá-la de volta. Queria admitir tudo: o medo, a ameaça, o amor. Queria puxá-la nos braços e nunca mais soltá-la. Mas a imagem da ameaça de Tiago queimava em sua mente. Seria uma pena se algo acontecesse com ela. Então Silas ficou parado, em silêncio, assistindo a única coisa boa em sua vida caminhar porta fora. Elizabeth parou no batente, sem se virar. Quando você estiver pronto para parar de ser covarde, eu vou estar vivendo minha vida. Sua voz saiu mais forte agora. Vou fazer minha faculdade. Vou realizar meus sonhos. Vou ser feliz. Mesmo sem você. Especialmente sem você. E então ela saiu, deixando apenas silêncio e o perfume suave de seu shampoo barato no ar. Silas desmoronou na cadeira, a cabeça entre as mãos. Ele havia feito a coisa certa. Tinha certeza disso. Mandá-la embora a mantinha segura. Longe de Tiago. Longe do perigo. Então por que parecia que ele havia acabado de cometer o maior erro de sua vida? E assim termina a primeira parte. Ela foi embora, e ele escondeu a tristeza atrás da frieza. Quer descobrir o que acontece na segunda parte? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Enquanto espera a segunda parte dessa história, dá uma olhada no card aqui do lado para ver mais histórias emocionantes e me conta nos comentários. Você acha que ele vai tentar se reconciliar ou vai continuar frio com ela? Te espero amanhã com a segunda parte dessa história. Bye bye.